Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jorge César, este é o canal Ministério Maranata, canal voltado para as coisas dos últimos dias, para os eventos finais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Um canal onde nós estamos aí postando alguns vídeos sobre algumas coisas que são importantes para o povo de Deus estar ciente do tempo que nós estamos vivendo, da proximidade do arrebatamento, da proximidade da volta de Jesus e com os eventos bíblicos relacionados aos 7 selos, as taças e a ira de Deus, que já está tudo preparado para um momento determinado por Ele para que venha acontecer no planeta Terra. Meus irmãos, a coisa é muito preocupante, porque a gente observa que enquanto os eventos estão acontecendo, enquanto os sinais estão se intensificando, a igreja está dormindo, ou melhor, está em coma espiritual, porque as questões do mundo entraram de tal forma dentro dos templos evangélicos que hoje em dia a gente não consegue mais ver uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que é cristão e daquele que não é, daquele que é santo e daquele que não é. São poucas, não generalizo, não falo que é 100% dessa forma, mas 95% mais ou menos se encaixam nisso que eu estou falando. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que sem santidade ninguém verá o Senhor. E as pessoas não estão preocupadas com isso, porque há uma doutrina hoje em dia sendo pregada na maioria dos templos evangélicos que parece que o céu é na terra, que parece que Jesus manda o povo buscar as coisas da terra, contrário à palavra. Que a palavra de Deus fala que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o povo está fazendo o contrário, está buscando o reino da terra e a injustiça da terra. Está tudo invertido. Então o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E nisso nós estamos vendo essa bagunça que está acontecendo. Muitas denominações aí se perdendo por conta de doutrina que não é doutrina bíblica, que adentrou para dentro dos tempos. Infelizmente isso aí tem afastado o povo da presença de Deus, tem afastado o povo de buscar a santidade de Deus. Muitos eventos acontecendo, e quando começa a acontecer alguns eventos mais catastróficos, as pessoas falam que vão orar a Deus para Deus sarar tal nação. Pegar como exemplo o Brasil, o pessoal tem mais de falar que quando acontece uma tragédia, um temporal violento, eles falam que vai orar a Deus para Deus sarar o Brasil. Agora eu te pergunto, como é que Deus vai sarar uma nação se a nação não quer ter compromisso com Ele? Como é que Deus vai cumprir a palavra dele escrita na Bíblia, que vai sarar a nação, se o povo não quer saber de se humilhar, se arrepender dos pecados, rasgar as vestes, ou seja, rasgar o coração, literalmente abrir o coração para Deus e abrir mão do pecado? Você observa que o povo não quer fazer isso. Então como que Deus vai cumprir a segunda parte da palavra dele, se o povo não quer cumprir a parte dele? O povo não quer saber de se humilhar, de rasgar o coração, de buscar a Deus. Só busca a Deus quando o bicho está pegando mesmo. Você pode observar que quando acontece uma catástrofe violenta, aí que o povo começa a buscar a Deus. Mas quando passa aquele ali, que entra o período de uma bonança, o pessoal larga para lá e já começa de novo com as mesmas atitudes que estava antes, nos mesmos pecados ou pecados piores ainda. Então como que Deus vai sarar o Brasil, vai trazer um momento de prosperidade no Brasil desse jeito? Não tem como. E a gente observa que as coisas elas só pioram. Você não vê um sinal de melhora da parte do ser humano em se arrepender dos pecados e buscar a Deus. Porque o pecado já está de tal forma generalizada que se a gente for falar de santidade, de busca ao Senhor, de doutrina, de sã doutrina, o povo não quer ouvir. Hoje em dia a gente observa o tanto de profetas que Deus tem levantado nesses últimos dias para levar as advertências dele para com o povo
E o povo, o que que faz? Apedreja os profetas, fala que são falsos profetas, começa a zombar, escarnecer. É impressionante isso. Ou seja, as coisas que aconteceram no passado estão acontecendo novamente. As pessoas, da mesma forma que agiram no passado, estão agindo de novo. É como Jesus disse, né? Que seria como no tempo de Noé, que o povo se dava em casamento, comia e bebiam. Quer dizer, fazia tudo quanto é tipo de orgia. E nem se deu conta quando Noé entrou na arca. Porque Noé entrou na arca com a família dele, a porta da arca foi fechada, ele levou 7 dias para o dilúvio cair, o povo nem percebeu isso. O povo só percebeu quando o dilúvio começou a cair e quando a água começou a levar todos. Então é impressionante. Hoje em dia a gente observa que tem os atalaias, né, levantados por Senhor, os Noés dos tempos de hoje, né, que tem bastante tempo aí que tá pregando para as pessoas para se arrepender dos pecados, andar em santidade, santificar suas vidas, se preparar para o arrebatamento, se preparar para a volta de Jesus. E o povo não está nem aí. Se observa a maior parte das igrejas fazendo festa, oba-oba para cá, oba-oba para lá, e compra e vende, e adquire bens materiais, e está na moda agora que Deus agora vai se prosperar agora com a pessoa com carro de luxo, mansão, fazenda, sítio. Isso é loucura. Isso é pura loucura. A palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Tudo que está na terra vai ficar na terra. Não vai levar mansão para o céu, não vai levar carro para o céu, não vai levar roupa, não vai levar joias, não vai levar nada. E o povo ainda corre atrás dessas coisas como o povo do mundo corre. É um povo que está insanamente embarcando nessa loucura. E isso aí está conduzindo o povo, uma multidão para a porta larga, uma multidão para o abismo por conta disso. Hoje em dia você não vê mais, quase que não vê mais falar sobre pecado, sobre santidade nos púlpitos. Os púlpitos das igrejas, a maioria, virou palanque político, para discutir política, discutir um monte de coisa que não presta, para usar como se fosse uma plataforma de governo. Tem muitos púlpitos aí que está sendo usado aí como se fosse um leilão, que a pessoa tem que comprar a bênção em determinados valores para conseguir aquilo. Nunca vi isso, é absurdo. Isso aí, não tem nem que falar um negócio desse, porque é insano isso. Uma coisa absurda que está acontecendo, e a gente, se falar alguma coisa, a gente é taxado de falso profeta, jogam pedra na gente, a gente está falando contra o ungido do Senhor. O camarada tem vergonha na cara de falar que é ungido do Senhor, fazendo essas heresias aí dentro do templo evangélico. Para começar daí. Porque para subir no púlpito, a pessoa tem que estar aí num grau de santidade muito grande. Altar não é picadeiro de circo, não. O altar é o lugar santo. Hoje em dia qualquer um sobe ali e fala o que quer, e cada pregação absurda. E o que é mesmo que o povo precisa de ouvir não é pregado, é deixado de lado, é omitido, é escondido. Hoje em dia é muito fácil também se proibir certas coisas e não dizer a origem daquilo. Por isso que eu falo que é muito válido um trecho do livro de Enoque, apesar do povo ficar falando, não, que o livro de Enoque não é um livro inspirado por Deus. O livro de Enoque é como se fosse um livro de história do Brasil. O livro de história do Brasil é um livro inspirado por Deus? Não é. Mas você acredita nele, né? 100%, cegamente. Os pastores acreditam que ele é a verdade absoluta que está ali. Então, por que não acreditar num livro histórico, que foi o livro de Enoque, de fatos que aconteceram no passado e que foram colocados no papel, para as pessoas não esquecerem daquilo? Então, tem que se pensar nisso aí. Então, tem um trecho do livro de Enoque que fala sobre a queda dos anjos, e fala tudo ali que os anjos ensinaram os seres humanos a fazer, e que trouxeram maldição para o ser humano, e que são coisas que Deus abomina, e que hoje em dia é muito fácil alguns pastores proibir e não dizer o do porquê Deus não gosta daquilo, dizer o do porquê que Deus não quer que a pessoa faça aquilo. Então é muito fácil proibir. E hoje em dia sabe como é que é? Se você proibir, aí que a pessoa faz mesmo. Não seria melhor explicar à pessoa a origem daquilo ali? Por que Deus não quer que faça aquilo? Seria muito mais fácil isso do que proibir.
Então, tem muitas coisas aí incompletas aí que precisa ser reavaliada, repensada e dizer a verdade. Por que Deus não agrada disso? Por que Deus não agrada daquilo? Então, o trecho do livro de Enoque que fala sobre a queda dos anjos, você pode procurar aí neste canal Ministério Maranata, que eu coloquei o livro de Enoque aí, esse trecho. E coloquei antes desse vídeo, coloquei um outro vídeo também que fala sobre o que Deus criou na terra, né? As coisas que Deus criou, santificou, abençoou e entregou para o homem usar. Então, tem 2 vídeos aí que falam sobre isso. E fala sobre as coisas no livro de Enoque que os anjos caíram tudo sério para a terra. Ensinaram os homens a fazer, a usar. E que não são coisas que Deus agrada disso. Se fosse coisa de Deus, estava tudo bom, Mas você vê que depois que aconteceu essas coisas aí, o mundo virou de cabeça para baixo. Então tem muitas coisas acontecendo aí, você vê que tudo quanto é tipo de demônio, de espírito maligno entrou no mundo depois desse negócio aí, que os anjos caídos começaram a trazer e ensinar para o ser humano fazer. Então a pessoa tem que pegar essas coisas aí, esses livros históricos, estudar mesmo, ler isso aí, porque isso aí traz muito ensinamento pra gente, muito temor pra gente isso aí. E tem muitas coisas que a gente acaba aprendendo mesmo, entendendo do porquê que Deus não gosta daquilo, do porquê que Deus não quer que a gente faça aquilo ali. Então, hoje em dia, isso não é dito. É mais fácil você falar que o livro de Enoque não é inspirado e proibir que a pessoa ler aquilo e começar a escarnecer em cima, do que falar a verdade pro povo. Então, se esconder esses livros, se retirou da Bíblia, escondeu, e agora ele está vindo à tona aí porque alguma coisa tem. Então são coisas que a gente tem que parar e pensar, porque tem muita coisa oculta aí que Deus está trazendo na revelação agora, está trazendo à tona agora, para o povo saber a origem de certas coisas que aconteceram no passado e do porquê o mundo está do jeito que está. Então é preocupante, porque hoje em dia você vê que os pastores deixam o povo fazer de tudo que quer. O interessante para eles é abarrotar o templo. Quanto mais gente no templo, melhor, porque quanto mais gente, mais dinheiro entra. E tem muitos aí que comem em cima das ovelhas mesmo. Eles sugam mesmo aí as ovelhas, o máximo que eles puderem sugar. Então tem essa questão aí. E pelo andar da carruagem aí, realmente, como muita gente tem visto aí em sonhos de arrebatamento aí, que muita gente vai ficar para trás por conta disso aí. E esses pastores aí que estão levando esse rebanho todo aí para Porto Alegre também vão dar conta disso aí, se não se arrepender, se não buscar a santidade, se não começar a falar a verdade dentro do templo aí. Porque hoje em dia tem medo de falar a verdade e o templo fica vazio, porque tem medo de perder o din-din tentando lá. Então, a igreja não é um negócio, não. Se quer ganhar dinheiro, abre uma empresa. A igreja não é empresa para ganhar dinheiro, não. Não é banco. Isso aí não é questão de lucro, de financeiro, não. Ali são almas que estão ali, que estão precisando de uma palavra ali para levar elas à santidade, arrependimento de pecados, para ser salvas. Então, cada alma ali, o pastor vai dar conta dela no dia do juízo. Tem que pensar isso aí. A pessoa tem que botar a cabeça no lugar e começar a raciocinar, porque a coisa não é assim. Então, tem muitas coisas erradas acontecendo. Graças a Deus tem um grupo aí que Deus tem levantado nos últimos dias para levar essa mensagem aí de arrependimento, santidade e de doutrina às pessoas. Tem muita gente aí que eu acredito que sim, que esteja convertendo de verdade mesmo, não aceitando uma religião, não aceitando um outro sistema, mas se convertendo a Cristo de verdade e sendo liberto e salvo através dessas pregações dos últimos dias agora. Mas enquanto etapa, a gente observa que tem uma grande multidão caminhando para o caminho largo, para a porta larga, para o abismo. E muita gente rebelde também, né? Porque não quer ouvir a palavra. Tá falando, a pessoa está escarnecendo, está zombando. Então tem muita coisa errada, os sinais estão acontecendo aí. A pessoa prefere acreditar nessas lorotas que são contadas aí na internet. Diz que é Blubin, que a Terra é plana, que é rap, que é isso, que é aquilo outro, ou seja, prefere ajuntar explicações absurdas para si do que abrir os olhos e enxergar a realidade da coisa. Ver que tudo que Jesus falou
em Mateus 24 e Lucas 21 que ia acontecer de sinais que antecedem a volta dele, que antecedem o arrebatamento, estão acontecendo. O povo quer porque quer acreditar em explicações absurdas, ao invés de cair na real e ver que Jesus está voltando, que o arrebatamento é iminente, que as coisas estão acontecendo como Jesus falou que ia acontecer. A palavra está se cumprindo na risca. Você vê o comportamento do ser humano como está louco. 2 Timóteo, capítulo 3, fala o comportamento do ser humano nos últimos dias. E é exatamente o que nós estamos vendo aí. A loucura absurda, a insensatez, a falta de amor, os corações gelados. Hoje em dia se mata um outro na rua como se estivesse matando um inseto. E não está nem aí, pisa por cima. Então você vê como é que o ser humano está. Então, meus irmãos, caso agora é hora de realmente parar, pensar, analisar tudo, olhar realmente o que está acontecendo e nos preparar mesmo, porque realmente os dias são maus. A gente não sabe o dia que é a hora que vai ser o arrebatamento, mas os dias são maus e cada dia mais que passa, mais maus ficam. E o ser humano cada dia mais insano. E enquanto os sinais estão acontecendo para todo lado, a igreja do Oba-Oba está aí só que cresce. E a gente tem que correr atrás da multidão, não. A gente tem que correr atrás de Jesus. A gente tem que buscar a face do Senhor aí. Buscar arrependimento e pecado. Para Deus até sarar a nossa terra. Sarar o nosso corpo. Sarar a nossa alma. Nos libertar, nos santificar, nos purificar. A partir do momento que nós rasgar o coração, abrir o coração para Ele e deixar Ele fazer a obra sem questionar, sem murmurar, sem ficar choramingando. Então, nós possamos fazer isso. Porque é isso que Deus quer de nós. Arrependimento de verdade. E largar esse mundão para lá. Largar as coisas do mundo para lá. Largar esse evangelho de oba-oba para lá. Essas festas aí. E tudo quanto é porcaria que foi colocado dentro do povo de Deus. O povo de Deus usar que Deus não se agrada. Como eu disse. Observem lá o texto lá dos anjos caídos. No livro de Enoque, você vê o que esses camaradas fizeram, que não agrada a Deus, e por conta daquilo, a contaminação entrou no meio do povo de Deus, e o povo está tudo contaminado. Você observa aí que tem as armas de fogo, né? Por exemplo, revólver, espingarda, metralhadora, fuzil, essas armas de fogo aí te mata mesmo. Você acha que Deus criou isso aí? Vai lá em Gênesis no comecinho, olha lá que se Deus criou isso aí. Depois você vai lá no livro de Enoque, nesse texto que eu falei com você aí, sobre a queda dos anjos, você observa aí quem ensinou o homem a fazer essas coisas. Foi Deus ou foi o anjo caído? Você acha que Deus se agrada de arma de fogo para matar os outros? Você acha que Deus se agrada disso? Então são coisas para parar para pensar, porque hoje em dia tem mais de ficar falando, não. Que Deus criou todas as coisas, mas não procura saber que todas as coisas é essa que Deus criou, não. Vai absorver tudo. Então, para o povo hoje em dia que está meio alienado, para ele, Deus criou o revólver, a espingarda, a metralhadora, criou tudo quanto é porcaria que existe no mundo aí. Então, será que Deus criou isso mesmo? Será que é a vontade de Deus que o ser humano comece a sair na rua matando um outro com arma de fogo? Se a própria palavra diz, não matarás? Então, é questão para pensar, é questão aí para pesquisar a história passada, para ver o que aconteceu lá, para a gente saber por que Deus não gosta que façam certas coisas. E não sair falando aí que tudo que Deus criou é bom, mas tudo que Deus criou é bom dentro daquilo que Ele criou lá em Gênesis, no capítulo 1, ali. Não depois disso. As coisas que foram aí criadas aí, inventadas aí pelo homem, que inspirados aí pelos anjos caídos, que trouxeram ruína no mundo, trouxeram ruína em muitas famílias, que hoje em dia temos famílias destruídas por conta de tudo quanto é porcaria aí que anjos caídos ensinou o povo a fazer, e o povo tem feito com força. É interessante como é que o povo tem a facilidade de fazer o mal rapidamente, e as coisas de Deus não, né? É interessante isso, porque
Se um demônio vem e ensina a pessoa a fazer uma coisa, na hora a pessoa aprende rapidinho e faça. Agora as coisas de Deus, o povo reluta com a beleza. Não faz mesmo. E quando faz mal feito. Então procurem saber a história aí do mundo aí. Pesquise aí. E vocês vão saber aí porque muitas coisas Deus não se agrada. Porque que Deus abomina muitas coisas. Então eu não vou nem entrar no método aí das maquiagens aí que as mulheres gostam de usar, né? Vai lá no livro de Enoque e lê lá sobre maquiagem pra você ver. E por que muita gente fala que Deus não se agrada desse negócio de maquiagem, não se agrada de roupas descoladas no corpo, não se agrada do quanto é tipo de bijuteria pendurada por corpo afora, não se agrada de tatuagem, não se agrada desses cabelos pintados, esses cortes aí todos esquisitos. Vai lá no livro de Enoque lá, dá uma lida lá pra você ver nesse texto que eu falei com vocês, dos anjos caídos lá pra você ver. Se foi Deus ou foi o anjo caído que inventou isso aí e ensinou o homem a fazer essas coisas. E por que Deus não se agrada disso? Então, meus irmãos, é isso que eu queria estar passando nesse vídeo aqui. Que a preocupação, assim, é muito grande em relação às pessoas. Porque é muita gente que está sendo enganada aí. Absorvendo aí doutrinas de demônio ao invés da sã doutrina. E está achando que está tudo bom, está tudo maravilhoso, e não está. Então que Deus tenha misericórdia do povo. Deus ainda está dando tempo do povo se arrepender. E que realmente haja um arrependimento de verdade, para que Deus venha sarar a sua terra. Venha sarar a tua casa, a sua nação. E você seja salvo, a sua família seja salva, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.